Para a mensagem deste domingo de Páscoa, temos um texto selecionado do livro de Atos dos Apóstolos, livro no qual Lucas, o mesmo autor do Evangelho, a começar pela ascensão de Jesus, narra adiante os eventos que sucedem à ressurreição. Como Lucas afirma, Jesus apresentou-se a eles, aos apóstolos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito do reino de Deus. A ressurreição de Jesus não é relatada em Atos, mas o livro de Atos como um todo, começando com a ascensão de Jesus, é todo ele uma narrativa dos resultados da ressurreição, da vida vivida sob o efeito da ressurreição de Jesus. O relato dos 4 evangelhos alcança o momento de crise extrema na sexta-feira da paixão, na morte de Jesus, que para muitos dos seus seguidores representou um momento de profunda decepção, de crise, de desorientação. O ápice dos evangelhos vem, porém, depois da grande crise da cruz, pois Jesus, o Cristo, ressuscitou. E isso mudou todas as coisas. E essa é a perspectiva na qual a vida passa a ser vivida pelos apóstolos, pelos discípulos adiante. Em Atos, é a mensagem da ressurreição que marca a pregação apostólica. E essa pregação mexe com todas as estruturas de vida das pessoas que a recebem. A mensagem de Páscoa é o anúncio da vitória da vida sobre a morte. E isso não como superação da negatividade ou dos problemas desse mundo por meio de forças ou técnicas humanas, mas por meio da presença do Filho de Deus, do Cristo ressurreto e presente entre nós por meio do seu Espírito. Espírito esse que nos move em todos os caminhos, já aqui nesse mundo, enquanto aqui caminhamos, rumo ao encontro com Jesus na realidade celeste. E essa é a perspectiva na qual a vida passa a ser vivida adiante. Vamos ler em seguida o texto da prédica. Trata-se, na verdade, do relato da pregação do apóstolo Pedro na casa de Cornélio, um militar romano da cidade de Cesareia. Cornélio e sua família são apresentados por Lucas como piedosos e tementes a Deus. Cornélio, diz Lucas, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Toda sua piedade não lhe era, porém, suficiente. Cornélio deveria ouvir algo mais. Ele deveria ouvir da salvação providenciada por Deus em Jesus. E por isso, Deus envia anjos a Cornélio. Esse deve ir em busca de Pedro, e Pedro, por sua vez, deveria ir à casa de Cornélio anunciar a mensagem do Evangelho. Havia, no entanto, um empecilho. Existia uma barreira no coração do apóstolo Pedro, algo que Pedro ainda não havia deixado para trás. Um lugar em seu coração que continuava fechado como um túmulo escuro e mal cheiroso. Nesse aspecto da sua vida, Pedro continuava vivendo sob a perspectiva errada. Pedro tem então uma experiência extraordinária. Ele enxerga um lençol segurado pelas 4 pontas. Esse lençol cheio de animais impuros para os judeus. Aparece diante de Pedro e Pedro é incitado então a matar e comer aqueles animais impuros. A voz é reconhecida como voz de Deus e a mensagem por detrás da visão recebida de modo sobrenatural está então clara. Pedro vai com os servos enviados por Cornélio até sua casa, onde reúne parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado, como nos diz Atos 10, 24. E todos se colocam, então, a ouvir o que Pedro teria a dizer da parte de Deus. E agora passo a ler o texto selecionado para a mensagem do dia de hoje, que se encontra no livro de Atos, capítulo 10, a partir do verso 35 até o verso 43. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade.
Mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Pedro teve que aprender que qualquer barreira erguida por origens étnicas, por outras questões sociais, por quaisquer apegos e afetos não questionados à luz do Evangelho, precisavam cair por terra. O que Pedro precisou aprender foi que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo, como lemos no verso 34. Lucas faz questão de mostrar o processo de transformação na vida de Pedro. Faz questão de mostrar como barreiras precisam ser primeiramente desfeitas nos corações dos próprios mensageiros. A destruição de barreiras étnicas e de outras barreiras construídas por relações viciadas de poder não era só um meio para o anúncio da mensagem. Os apóstolos, eles deveriam eles mesmos entender que a destruição de tais barreiras era parte integrante, era parte fundamental da mensagem da nova vida de ressurreição, da vida sob o reinado de Cristo. Existia algo muito básico na nova vida trazida pela ressurreição, a ser apreendido agora por Pedro. Barreiras do coração de Pedro deveriam ser rompidas pelo poder da ressurreição e o judeu Pedro deveria entender que a mensagem dizia respeito a todas as pessoas, de todos os lugares e em qualquer situação. A mensagem da ressurreição não deveria permanecer como notícia entre poucos, pois ela ultrapassava, ela questionava e modificava qualquer valor deste mundo. Também os valores dos judeus mais piedosos, como Pedro ou como Paulo, que escreve a respeito de si mesmo o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, como podemos ler em Filipenses capítulo 3, versos 7 até 9. No caso de Pedro e Paulo, como bons judeus, seus apegos e afetos mais profundos a serem questionados diziam respeito às suas origens étnicas, religiosas, e essas deveriam ser questionadas e reorientadas, colocadas sob a perspectiva da ressurreição. Mais um aspecto que quero ressaltar, a partir desse discurso de Pedro na casa de Cornélio, é que se por um lado, como vimos, o judaísmo de Pedro deve ser colocado de lado, caso se transforme em uma barreira para a propagação da mensagem, é certo que por outro lado, a mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição,
ela não se desgruda da história de Deus com o povo de Israel. O ressurreto, o Jesus ressurreto, não é outro senão aquele a quem Pedro, em seu discurso na casa de Cornélio, faz questão de localizar muito bem no tempo e lugar. O ressurreto é aquele que estava na Judéia, na Galileia. Tem a ver com João Batista e seu batismo. Ele é Jesus de Nazaré. Como lemos no verso 38, tudo tem a ver com a maneira como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. O Jesus ressurreto é o Deus encarnado, que andou entre aqueles homens, entre aquelas mulheres da Galileia, nos turbulentos anos, sob o Império Romano. O Jesus ressurreto não pode se tornar, portanto, em nossa pregação, em uma mensagem inventada, desencarnada, também não apenas numa ideia de bondade, que substitui o Jesus de quem Pedro atesta ter sido testemunha, como lemos no verso 39. Com quem atesta, inclusive, ter comido e bebido após a sua ressurreição, como lemos no verso 41. Jesus ressurreto não é agora um espírito desencarnado, uma ideia, mas ele come e bebe com seus discípulos após a ressurreição. Assim, a mensagem da Páscoa não pode se tornar numa mensagem genérica de superação de crises, de novos começos em qualquer direção mais positiva, em mensagem de uma fraternidade, sem o verdadeiro Jesus da Páscoa. Esse não pode se tornar em uma figura que, com seu chamado ao arrependimento, com seu sacrifício, apenas estraga a nossa festa, a festa das nossas superações pessoais, da nossa potencialização, da potencialização dos bons sentimentos humanos. A festa da Páscoa celebra uma libertação real, celebra a ressurreição real, o túmulo vazio naquele domingo, e a esperança cristã na ressurreição do corpo e na vida eterna. Páscoa é festa de cristãos que enxergam em Jesus de Nazaré o Cordeiro de Deus para a salvação de todos os que nele creem. A mensagem do Evangelho deve ser pregada e testemunhada. E Lucas, ao narrar o episódio na casa de Cornélio, não apenas informa sobre o que Pedro falou, mas o que deveria ser testemunhado, sobre o que deveria ser anunciado pelas novas gerações de testemunhas de Jesus. Lucas mostra claramente no que consiste a boa mensagem a ser levada adiante, até os confins da terra, como lemos no início do livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8. O Evangelho é a boa notícia da graça de Deus, da justiça oferecida por meio da fé em Jesus, em quem Deus mesmo estava presente. O Evangelho é a boa mensagem de que a injustiça, essa não terá lugar para sempre, pois Ele julgará com justiça. Mensagem de paz e esperança para quem sofre hoje a injustiça. E de advertência, mensagem de juízo para quem vive bem e satisfeito à sombra da injustiça. O Evangelho é a mensagem de perdão dos pecados e possibilidade de nova vida, de reconciliação entre Deus e o ser humano, que se reflete naquele momento, naquela casa em Cesareia, de forma muito concreta. Essa nova vida se reflete na comunhão entre o judeu Pedro e o militar romano Cornélio. Que a palavra de Deus nos conduza à graça do Senhor Jesus, ao amor de Deus o Pai, e à comunhão e à vida nova, a vida da ressurreição, no seu Santo Espírito. Amém.